A gente tá muito blogueira, amiga. Eu nunca imaginei. Mentira, eu já tinha imaginado há uns anos. Gente, quarentena, faz tempo que eu não te vejo, seu cabelo tá lindo, que elas começam a falar da vida. Obrigada. A gente inventa em casa, Adoro. corta o cabelo, pinta o cabelo. Quem nunca nessa quarentena? Só eu, não, acho. Tô com o Não cabelo fez igual. nada. Não fiz nada, não fiz a louca. Viu? Como você tá? Eu tô bem, né? A gente tá tentando controlar as loucurinhas internas nessa fase. Principalmente canceriana, né? Então, por isso, quem tá aqui acompanhando, por isso que eu te chamei. Pra, enquanto as pessoas vão chegando, né? Dá um tempinho. Oi, oi. Quem tá falando oi? É, que demora. Oi, oi, oi. Eu chamei, quis chamar a Ká pra falar, porque, principalmente porque a gente tá nessa onda canceriana, Carol está em seu inferno astral. Eu sinto que o tema muito está sendo de todo mundo falar sobre o feminino, falar sobre a sensibilidade. A sensibilidade está sendo uma coisa que está sendo muito tratada ultimamente, principalmente por a gente estar em reclusão, né? As pessoas resolveram agora dar um oizinho para a sensibilidade, né? Que estava muito afastada das pessoas, assim. E a Kai é muito sensível, gente. Vocês não conhecem, eu tô olhando pra ela. Vocês não conhecem ela, mas ela é muito sensível. Acho que é a amiga mais sensível que eu tenho em todos os sentidos. No sentido piada que a gente faz, de tipo, oi, Carol, tudo bem? Ela chorou. Mas no sentido, também no sentido de sensibilidade mesmo, assim, de sentir o mundo de uma maneira diferente. E, e aí, Cá, eu queria primeiro que você falasse um pouquinho de você. Se é que isso é fácil. Sim. Abre o livro. Vai lá. É, acho que pode fazer um gancho, tipo, dessa questão da sensibilidade, talvez, que foi o que me motivou, o que me levou a escolher a carreira artística, né? Que eu acho que é muito ligado, muito direcionado à minha profissão e a como eu vejo o mundo, assim. Eu sou uma pessoa, como a Inara diz, extremamente sensível e que eu tento colocar isso para o mundo de algum jeito, porque senão eu me prejudico, senão eu acabo engolindo muita coisa essa emoção vai se tornando um mar só dentro de mim e eu acabo não colocando, expondo e apontando para as outras pessoas. Então, eu sou atriz, eu escrevo, já dirigi, não gosto de dizer que eu sou diretora, porque também não tenho tanta experiência nesse caminho, mas já dirigi a Ina, inclusive, como atriz. E eu tô, assim, sempre conectada a coisas artísticas de alguma forma, né? Escrevo série, escrevo dramaturgia. Esse caminho tem sido mais solicitado até, assim, nesse sentido. E eu tenho usado a minha sensibilidade para extrair essas chamadas que eu tenho sentido do mundo, assim, atualmente. Porque é o que a Ina falou, eu sinto que muitas pessoas nunca tiveram em contato, assim, com esse lado, né, interno, assim, mais denso. E isso me gerou uma série de coisas e que eu acho que as pessoas estão enfrentando agora, desde questões psicológicas até questão física. Você vai se conhecendo através da sensibilidade, né? E eu acho que isso que é o mais importante, talvez, de dizer, da Carol. Como uma. Gente, vai ser uma entrevistinha, porque eu acho que a Ká tem muito o que passar pra gente dessa sensibilidade. Eu converso muito com umas meninas que até estão aqui assistindo a gente, que vieram da NAN e aí estão me seguindo, e que a gente conversa muito assim no privado também sobre. Ah, sua irmã, oi, Camila. Ah, A gente conversa muito sobre sensibilidade, sobre como o feminino, que é a energia, estamos falando, né? Não só mulher e homem, mas a energia feminina, que é a energia da sensibilidade da criação, como é negligenciada. E até por isso que a gente tem a misoginia ali dentro disso. Então, eu quis fazer uma entrevista com você porque eu enxergo uma potência na sua sensibilidade quando você transforma ela na sua
na sua arte. Mas eu também entendo que isso num mundo ainda muito yang e muito hostil com a sensibilidade, isso seja uma coisa que talvez dê uns tilts. E aí o que eu queria te perguntar é, para as pessoas se sentirem mais acolhidas, talvez assim, qual você sente que, o que você sente que é desafiador atualmente para uma pessoa sensível no mundo de Eu agora? sinto, é, eu sinto que o mais desafiador para uma pessoa sensível nesse momento especial, é captar tudo que está acontecendo ao redor sem se assustar e sem internalizar isso, né? Porque a gente, querendo ou não, o sensitivo, ele é quase como, age como empatia o tempo todo, 24 horas. Então, o que está acontecendo do outro lado do mundo, ou o que está acontecendo na esquina, de alguma forma nos pega, né? E o mais difícil, acho que para o sensitivo, é ele conseguir separar, discernir o que é dele, o que vem dele, o que não vem dele, o que ele está absorvendo e o que ele não está. E depois o outro passo é esse, de você saber bloquear, né? De você não usar isso para se destruir, porque é muito fácil você cair num buraco, numa profundidade, porque você não sabe exatamente de onde esse sentimento, essa sensação está vindo, da onde, nem do que está gerando essa sensação, muitas vezes, Uhum, né? Então, por isso até que eu descobri a escrita, porque eu acho que as pessoas sensíveis, não que elas tenham que fazer alguma coisa relacionada à arte, eu não acho isso, mas eu acho que a arte, para mim, foi o meu caminho, porque eu sentava e escrevia. Comecei escrevendo uma peça falando de uma sensação que eu estava tendo, que era uma crise de pânico. E aí eu comecei a escrever, botei aquilo no papel e eu falei, tá, então eu vou criar alguma coisa ao redor disso para que tenha esse contexto de uma síndrome de pânico. E aí foram vindo as associações. Então, ao mesmo tempo que você está sensível para se entristecer, você também acaba estando sensível para captar os canais de informação que você talvez tenha que desenvolver para gerar uma peça, para gerar uhum, uma leitura, para gerar qualquer coisa que seja, entendeu? Tem gente que vai ver um filme e passa. Mas eu uhum. acho que facilita para você absorver as coisas positivas também, se você souber usar esse canal, né? De algum jeito. Que é a dificuldade que às vezes a gente tem, né, de administrar essa sensibilidade a ponto disso não deixar a gente cair, assim, né, de ter aquilo. E eu sinto que é mais difícil para algumas pessoas, mas eu também sinto que eu tô fazendo terapia e isso tem aberto um outro caminho. Amo! Sou terapia. Nossa Senhora! E uma das coisas que eu sinto é que, por exemplo, pro meu caso, eu sou uma pessoa sensível que, por questões externas, não me permite sentir muitas coisas depois, sabe? Para bloquear isso. Então, eu sinto que Uhum. ou a gente vai nisso de tipo, cria um muro mesmo e não vou sentir mais nada, nunca. Só que a gente se É. engana, porque eu achava que eu estava sentindo tudo. Mas, na verdade, não tava. E aí, tanto que eu via você e eu falava, gente do céu, mas da onde que tá vindo? E hoje eu percebo que eu não estava conseguindo acessar, justamente porque para mim aquilo não entrava, sabe? E na parte artística, eu sinto que faz muita diferença a gente não acessar esse lado sensível. E na parte de criação de qualquer coisa, eu tô falando com umas meninas de criação de conteúdo e falando muito que a gente não pode deixar esse lado da sensibilidade de lado, porque senão a gente não afeta as pessoas. E o que eu queria te perguntar, agora até também como atriz, independente agora do teatro para pessoas que criam coisas, como você enxerga essa separação do eu e da criação? Uau! Eu, tá? Vou falar por mim, que isso fique bem claro, isso não é uma regra. Eu não consigo desassociar muito, não. Porque sempre, como eu dei o exemplo da minha escrita, sempre partiu de alguma coisa que eu criei, partiu de alguma sensação que eu tive. E não necessariamente que eu vá criar algo baseado em fatos reais ou que eu vivi aquilo. Não é isso. Mas a sensibilidade, ela te favorece para isso. Você sente uma emoção, por exemplo, eu sinto um amor muito grande por alguém.
E eu quero falar sobre isso, sobre essa sensação que eu tive desse amor. E aí você abre o seu campo para fazer essas associações de situações que você se colocaria, que seriam colocadas, para que você sentisse isso, que desenvolvessem Uhum, esse amor. Cria todo um universo ao redor disso, se você está aberto o suficiente, porque às vezes você também não consegue, existe aquela coisa da trava, mas eu sempre parto de alguma coisa que eu senti similar e não necessariamente a situação em si. Você faz alguma, uhum, por exemplo, lá de novo da crise de pânico. Eu não sabia o que falar e comecei a escrever o que eu estava sentindo. E no momento eram questões físicas. Eu estava sentindo falta de ar, eu estava sentindo minha cabeça não se controlar, coisas assim, a mente se perder. E o que eu criei? Uma história onde uma pessoa era presa por algum motivo, com outra, dentro de um ambiente, entre quatro paredes. Ela estava sofrendo um experimento psicológico, e aí ela passava por vários estudos e atingia um momento essa sensação. Então, eu acho que sempre vai partir da gente, mas não necessariamente ser verídico, fatos reais, uhum. assim. Aquela coisa ipsis literis. Sei. Não. Eu concordo. Eu estava falando, quando a gente vai criar, eu estava falando, né, para essas pessoas que vão criar, tipo, partindo de si totalmente porque vão criar conteúdo aqui na internet, por exemplo. Aí as pessoas sempre ficam achando como é que eu vou criar uma persona para apresentar para a internet que não seja fútil, mas que também não seja, não me invada. Aí eu estava Uhum. falando que essa é um processo que a gente faz em cena, que a persona ela nunca tá lá sem estar tá ligada a gente por um cordão, a personagem. Ela nunca, ela tá sempre, ela tá se nutrindo daquilo que a gente dá para ela, né? Que a E é gente por fala que isso, é o nosso filtro, né? A uhum, gente, enquanto. é o nosso ponto de vista. É. E, Porque e uma é muito, mesma personagem eu vou fazer de um jeito e a Ina vai fazer completamente de outro, porque vai passar pelo filtro do corpo, da mente, das assimilações da vida, do que você já viveu, do que você não viveu. Então eu acho que entra nisso em todos os campos. eu quero te perguntar é, o que você, quando você percebeu assim, quando você sente que percebeu que foi alguma que você a forma como você enxergava o mundo era diferente. Porque, Hum, já tô bebendo água. não, é porque eu sei que você teve uma. Tem isso, sabe? Sim. Eu acho, na verdade, que a gente poderia se colocar num lugar de sentir, de ver todo mundo, o mundo de uma forma sensível, mas de alguma maneira a gente coloca um véu pra gente sobreviver, pra gente não se machucar muito. E eu sinto que algumas pessoas, como você, elas não conseguem colocar esse véu. Cadê o véu? E elas já vieram sem, e não tem onde achar. E aí, quando eu queria saber como é isso, sabe? Quando que você percebeu que talvez o que você falasse, a pessoa entenderia completamente diferente, porque você percebe o mundo de uma maneira diferente. Caramba, olha, é até interessante você estar me perguntando isso agora, porque atualmente, assim, eu tenho feito vários tipos de tratamentos diferenciados. E essa é uma questão que eu estou entrando em contato agora até, porque eu tenho a lembrança, e falei com a minha mãe sobre isso esses dias, de me sentir diferente desde pequena. Eu tenho uma lembrança de eu estar no quintal da minha avó, observando toda aquela natureza que ela tinha conservada, e eu era capaz de ficar o dia inteiro ali sozinha, só olhando as formiguinhas. E aquilo eu às vezes pensava, nossa, eu tô sentindo umas coisas. Eu lembro de pensar, eu tenho essa lembrança, uns 3, 4 anos. Tô sentindo coisas que eu acho que as pessoas não sentem. Porque eu sentia que eu tentava me explicar, que eu tentava colocar alguma sensação que eu tava, e a forma como vinha esse retorno me falava, eu pensava assim, essa pessoa não sabe sentir isso, ou ela não tá sentindo isso. E eu sentia que eu era diferente, que eu tinha essa diferença. E aí no colégio também senti muito, porque eu tive muita dificuldade de fazer amizade, de criar círculo de amigo, porque a gente, quando é assim, né, que a gente se acha diferente, a gente vai se fechando, porque no encontro comum, né, um comum acordo aí, e aí a gente vai ficando se expor ou se sentindo
ultrapassando os limites das pessoas, ou nem todo mundo quer falar sobre o sentimento. É uma coisa que ainda as pessoas bloqueiam, é isso que você falou. E eu acho que eu percebi isso muito cedo, porque eu tenho um pai extremamente racional e uma mãe extremamente emocional. Então eu ficava assim, termo nessa transição e eu não encontrava o meu lado racional. Demorei muito para achar. Só que também teve um instante que isso começou a me fazer tão mal, comecei a me sentir tão diferente e como se eu tivesse que me enquadrar, né, nesses padrões, que eu cheguei a bloquear por muito tempo essa sensibilidade. Por isso até eu acho que agora, nesse momento, ela tá vindo tão à tona e florescendo tanto, porque eu maquiei ela por um bom período. Eu fingia que eu era uma pessoa racional e eu consegui, porque eu acho que é o que a sociedade impõe e é o que a sociedade consegue fazer com que as Uhum. pessoas se transformem para você viver ali, ganhar seu dinheiro, comer, dormir, acordar. Ir lá, tomar seu café, ganhar seu dinheiro, falar oi para a família, dormir. É isso, né? Você começa a virar uma máquina. Então, eu acho que com tanto essa prática sendo implícita desde a sua infância, você se perde, você não consegue encontrar um outro caminho que às vezes era o seu único caminho, né? Desde o princípio. Sim, sim. Também é uma pessoa muito sensível. Eu acho que Eu nós duas sou. temos um. Acho que em outro. É isso que eu tô entendendo também. Existem lugares e lugares da sensibilidade, assim. Sim. Porque a Mai também falou aqui que ela é muito sensível, e a Mai tem esse lugar de também se sentir doida, ela falou aqui desde criança. A gente é realmente. Mas é que hoje eu estou muito me perguntando se existem pessoas realmente mais sensíveis de nascença ou se existem pessoas mais despertas e pessoas que não se despertam para essa sensibilidade, entendeu? Eu comecei a me questionar se realmente a gente é capaz de sentir mais ou se a gente só desbloqueou uma travinha ali, sabe? Uhum. Se de repente todo ser humano não tem dentro de si uma capacidade de sensibilidade forte. Porque. Eu acho que são os dois casos, viu, amiga? Eu acho que são os dois casos. Acho que tem gente mesmo que não acessa por algum Uhum, motivo. Aí eu não sei se tem a ver com evolução. E eu nem falo isso vangloriando essa evolução. Eu acho que todo mundo sabe, né? A gente vem de um caminho de evolução de aprendizado. E algumas pessoas se tornam mais despertas por uma questão kármica, por N coisas, que a gente fala de uhum, espiritualidade, e aí sem falar de religião. É uma coisa que acho que cada um acredita, é um motivo. Mas também eu acredito não, isso eu tenho certeza, que todo mundo tem dentro de si. Só que por N motivos, ou pela sociedade, ou pela vida, ou por uma questão de evolução, não se acessa. E eu uhum, sinto que as pessoas têm muito medo de acessar a profundidade. Eu acho que isso é o que mais pega. Ninguém quer se dar de encontro com a graxa, sabe? Que gruda no corpo e que você tem que ficar assim para tirar. Ninguém quer. Não é gostoso, não é confortável, não é legal. Mas sempre que você passa pela graxa, de alguma forma, você vê o outro de outro jeito. Eu, pelo menos, comecei a conquistar mais a minha empatia com o ser humano depois que eu fui passando por essas crises. Eu fui aprendendo a me conectar com o outro e a entender como que eu podia ajudar o outro com a minha sensibilidade através das minhas crises. Só uhum, descobri questão mediúnica, coisas assim, por conta de crises. Então, eu acho que todo mundo tem. E por algum uhum. motivo vem bloqueado, né? Que a gente fala que aí também pode ser por qualquer motivo. Por qualquer motivo. Mas eu sinto Qualquer. isso muito, até que eu escrevi para falar um pouco de você, eu quero até, porque algumas pessoas aqui já viram e algumas pessoas não viram. A gente faz parte, tá em pausa, a gente tá tudo em pausa, faz tempo que a gente precisou de uma pausa, mas a gente faz parte de uma companhia de teatro fundada pela Carol, e tem os textos da Carol, por nós, e tem os textos da Carol, e ela, todos os textos são bem densos, assim, a gente trabalhou lugares bem, assim, algumas mais, de uns jeitos mais leves e de outros jeitos não tão leves assim, mas trabalhando, entrando nessa graxa. A Ananda fala uma coisa muito que acho que é do Mulheres que Correm com os Lobos, que é indo nesse rio abaixo o rio, que é aquela, na profundeza mesmo e resgatando aquelas coisas que nem você falou, resgatando essas graxas, mexendo naquele lago parado, deixando as coisas emergirem. E eu sinto que a sua Uhum. arte, ela faz isso, ela mexe no lago parado ali, sabe?
das pessoas. sim. Tanto que vários relatos de pessoas que foram assistir e que quase não respiravam, e que quase minha mãe saiu com dor no corpo, porque fica, tipo, tensa. Desculpa, E eu queria, assim, dentre as coisas que a gente fez na companhia, gente, existia uma personagem que matou o marido de crime passional, porque ele traiu ela. Existia uma família super tradicional brasileira que era totalmente caótica, totalmente caótica. Existia uma peça que para mim é a mais linda e poética, foi a mais difícil das pessoas absorverem, porque era muita tragédia numa família só. Eram situações bem densas, né? Bem que foi uma das coisas mais desafiadoras para mim também, acho que para todos nós, eu lembro que era uma tensão para a gente fazer. Tinha questões como pedofilia, abuso sexual, coisas assim que a gente tem dificuldade até de falar, né, com as pessoas, e acho que se falasse mais, às vezes a gente evitaria mais coisas. Mas, enfim, eu queria entender como você acessa isso. Eu sei que não vai dar para explicar tão matematicamente, mas, assim, como que você escolheu, ou se você sentiu que veio dessa forma, mas como que você escolheu falar das coisas por esse viés? Se foi para tentar fazer as pessoas, ó, enxerga de uma vez, sabe? Uhum. Ou se foi muito mais fluido, assim. Porque é que É, igual a Ananda fala, essa sua carinha de unicórnio escrevendo as coisas densas. eu amo esse apelido, gente. É o apelido mais legal que já me. Unicórnio. A Mas não, unicórnio. mas não. Dizia o Elias, né? Ordinária. Ela é ordinária. É porque assim, eu acho que até fui disfarçar olhando meu dedo. Porque eu parti. Quando eu comecei a escrever essa trilogia, ela se transformou numa trilogia justamente por esse viés do rasgar o ser humano. Que eu percebi que tinha essa característica nos três textos, né? E eu acessei histórias que, de alguma forma, eu acreditava que elas existiam. E eu sei, tenho plena convicção do que eu tô falando, que essas histórias existem, né? E às vezes, tipo, você vê numa notícia, por exemplo, o caso da Marion, que é assassina, você vê uma notícia de jornal todos os dias sobre um caso de alguém que causou assassinato passional. Então, eu acho que é tudo que tá aí no dia a dia. E por algum motivo, eu tinha questões dessas minhas profundezas que eu precisava colocar. Então, uma dor de amor ou um pensamento, às vezes, simplesmente, Oito Balas foi muito construído assim, por coisas que eu ouvi de homens. É porque o Oito Balas, ele é como se fosse o lado passional e o lado racional discutindo o tempo todo. E aí eu utilizo o lado racional como homem e o passional a mulher, a emoção. E foram coisas que eu ouvi na minha vida, ou comentários que eu ouvi de amigos no colégio, ou não em relação a mim, a N questões. E que eu me colocava e me questionava por que a mulher não falava as verdades do que ela sentia. Então eu usei dessa matemática de vamos criar um universo em que não exista quem vai ganhar e quem vai perder, você não vai conseguir torcer por ninguém e você não vai conseguir julgar ninguém. Porque eu acho que o ser humano ele parte disso. Você não consegue, se você parar para analisar, apontar o dedo na cara de ninguém. Mas é que a gente aponta. Mas você não deveria. Porque todo mundo tem os dois lados. Todo mundo tem o yin e o yang. Todo mundo vai ter uma merda e uma coisa positiva. Isso é generalizado. Então eu queria sempre falar muito disso. De que o ser humano transitava entre as suas sombras, seus dores e seus amores. Que a gente é essa dualidade. Eu sempre quis tratar disso. E o Meia-Noite Feliz Natal era porque eu conhecia muitas histórias de pessoas que tinham questões intrínsecas de família e que não se resolvem. Todo mundo sabe, né? A gente vem nas famílias assim e cada um sabe a dor e a delícia de ter a sua família, e cada um tem o seu problema com a sua família. E muitas questões eu acredito que sejam para ser resolvidas de outros tempos, de outra hora e de vários lugares e de gerações, né? Às vezes você carrega um peso que você nem sabe e que pode ter sido da minha tataravó, de alguma coisa, né? Que você Sim, sabe que carrega. ancestralidade. É.
Então eu queria tratar disso, assim, mas era também foi quase como uma homenagem para minha avó que havia falecido, assim, porque no Meia-Noite Feliz Natal eu falo muito sobre a matriarca, e como ela, a matriarca que representava segurar o eixo da coisa, né? E que se a gente não tem essa representação, muitas vezes a gente se perde. E o Cérbera foi, assim, assumindo mesmo. Eu nunca falei sobre isso a não ser pra Ina e pra Vicky, que é a nossa outra parceiraça, né? Eu acho que tava vendo, não sei se ainda tá. Ah, não vi! Mas enfim, nossa outra linda, maravilhosa diva, atriz também, potente. Mas que eu sempre falei para elas, o Cérbera eu sinto que foi uma transmissão mesmo. Eu senti uma necessidade num momento que eu estava bem fechadinha, bem favorável assim para escrever no meio da natureza, inclusive com elas estavam lá. E eu sentia que eu precisava falar de algumas dores femininas, que eu acredito que o Cérbero ele tenha muita ligação com o lado não é só feminino, porque a gente também trata do Martin, mas que ele está descobrindo nele, Uhum, ele pode ter uma versão feminina, né? sim. Então eu colocava muito essas dores do que as mulheres sofriam e do que tinha que ser mascarado. Eu achei muito necessário você falar sobre isso e eu acho que as pessoas elas precisam às vezes de um tapa na cara e ser bem explícito. Eu sou uma pessoa que eu sou muito clichê, eu amo clichê. Então eu acho que precisava ser explícito tudo, tanto as dores quanto a raiva, o ódio. Então eu criei situações limites para isso, para justificar, né, também o peso que tinha a trama. Mas eu senti uma necessidade humanitária. O Cérbera foi realmente um grito de alguma coisa que estava engasgada. Não sei se eu previa que ia vir essa coisa ridícula de cultura, né? Essa coisa que ia Sim. começar com a gente em outro lugar, não sei. E aí, tanto é que a gente brinca que se a gente fosse montar a Cérbera de novo, a gente nem sabe que fim teria. Não sabe se é possível. E Cérbera, gente, é o nome de uma flor, então é muito interessante você falar do feminino, né? Porque É, a peça tem um nome de uma flor, que é um símbolo, e é uma flor extremamente venenosa. Então é muito. Só o nome da peça já tem uma potência disso que você falou tão grande, porque é a energia feminina que às vezes se tornou o veneno da sociedade, não era para ser, é, né? A gente se tornou um veneno, as pessoas evitam porque acham que vão se envenenar com a gente, né? Acham que vão. E é que geralmente está muito. ligado à nossa emoção, né? Porque somos vistas como loucas, como as que gritam aleatoriamente, As que você histéricas. sempre. O cara vai pedir calma. É. Então acho que tem a Tem ver uma com isso. pergunta para você, que é Tem? o que veio primeiro na sua vida, a escrita ou a atuação? Ou se desenvolveram simultaneamente? Olha, é muito engraçado isso, porque eu não lembrava, mas foi a escrita. Porque no colégio eu escrevia muito e era a parte que eu mais me dava bem, era literatura e redação. E aí na minha escola, graças a Deus, eles faziam um incentivo para quem escrevia. Então eles faziam um evento muito grande. Se você escrevesse super bem, as suas histórias iam entrar para um livro e eles convidavam um autor e faziam uma festa de noite de autógrafos. Então eu comecei com a escrita, porque eu ia para essa noite de autógrafos. Sempre Que escrevia uma massa. historinha. É, eu até tô de sereia, ó. A primeira historinha foi escrita de uma sereia. Adoro. E aí eu escrevi. Mas aí eu também, depois do colégio, nunca mais escrevi. E aí eu já me conectei diretamente com a atuação. E eu era uma pessoa Uhum. muito tímida, muito travada, talvez por aquilo que a gente estava falando no início, da sensibilidade, de ter vergonha de se mostrar. E eu lembro que a primeira vez que eu subi no palco, e foi um exercício de improviso, e eu fiz uma piada, e eu vi o retorno do público dando risada, eu achei aquilo tão incrível, e eu me senti tão viva, tipo, parecia que eu fiz, nossa, agora entendi minha função, porque até então eu não tinha entendido a função no mundo. E aí comecei a desenvolver a atuação. E aí a escrita veio muito depois. Aí, assim, profissionalmente falando mesmo, foi depois a escrita. Mas o feeling veio antes. Foi antes. E se Foi. você tem mais duas perguntas. Se você vai publicar esses textos das peças. Eu sou super a favor. Eu falei para ela que a gente tinha que ter feito isso para vender lá no teatro das pessoas.
Eu acho que as pessoas têm que ler, porque eu gostaria que todo mundo que está aqui tivesse a oportunidade de ler. Eu queria até deixar uma coisa que você estava falando do Oito Balas, daquilo e de aquilo que você sente que todo mundo sente, que é a frase fatídica da Marion, que é eu estou certa de que todos um dia já tiveram esses pensamentos sórdidos, a única diferença é que eu não me oprimi. Uhum. Isso vocês já Aham. conseguem entender o que é mais ou menos a escrita dela, entendeu? A única diferença é que eu não me oprimi. E olhando para as pessoas, eu, tipo, vocês já tiveram esses pensamentos também. Mas eu fiz. E aí? Será que a gente é tão diferente assim? É. E aí, ó, hashtag publica Carol. Já tá... É o talho. Ó, mas tem mais pessoas, todo mundo publica assim. Eu sou super a favor. Morro de vontade de publicar, mas eu acho que é um caminho ainda que eu não entendi como é que tem que ser feito. Mas o dia que eu entender, tô sendo bem sincera, eu acho que eu publicar, mesmo porque eu acho que é tão difícil assim a nossa arte, ainda mais escrita por uma mulher que, né, tem 31 anos, vou fazer 32, mas enfim, e tem uma certa desconfiança, eu não sei se isso demoraria para atingir, sabe, as pessoas, para chegar nas pessoas. Eu não sei como seria esse caminho, sabe? Porque publicar por publicar também não tenho muita vontade. Eu gostaria que chegasse mesmo. Mas eu pensei aqui, enquanto você estava falando a coisa da Marion, eu ouço muito isso de algumas pessoas, né? Principalmente críticas, né? Nossa, escritora, eu acho que mais que ator, assim, a gente sofre. Todo mundo quer dar opinião sobre. Tá tudo bem, porque né? Você tá falando do ser humano, então é digno. Mas eu ouço muito isso, que eu falo coisas na minha peça. Você fala coisas que as pessoas não vão falar. Elas não vão ter coragem de falar. Não é real. Mas é esse o jogo, entendeu? Essa é a É teatro, brincadeira. gente. Eu gosto É pra isso. de passar uma mensagem. Então, essa frase da Marião é boa por isso. Porque, tipo, o que você quer, o que eu quero chegar é, caralho, falei um palavrão, mãe. Eu quero dizer você já passou por ali, entendeu? Você já chegou de algum jeito nesse lugar, mesmo que foi em pensamento, mas você já chegou. Senão você não é humano. O humano, ele Uhum, não consegue aceitar que ele tem também um lado perverso. Que o Elias chamava muito, quando a gente foi dirigida pelo Elias, no Cérbera, ele chamava muito de doença, né? O ser humano tem, uhum. ele é doente, ele tem essa doença. E a gente não assume, a gente fica querendo fingir. Eu acho que isso são muitas das coisas que causam as reais doenças, as físicas na Sim. gente. Porque a gente não enfrenta, a gente não olha, a gente não quer saber. Então eu gosto de É tão expor isso. difícil, né? Ah, é. Você Não assumir que é? você já teve um pensamento sórdido é difícil. Mas eu acho que É. é a hora que a gente se aproxima realmente da humanidade. E enquanto, não só artista, mas enquanto qualquer pessoa que se comunica, eu sinto que acessar isso é essencial para a gente conseguir se fazer entender, sabe? Porque a gente Sim, consegue mais ainda ser empático com o outro, porque a gente é. entende que a gente tem esses lugarzinhos dentro da gente. Eu É vou assim, fazer ó. essa campanha mais ainda para você publicar, Beleza. porque assim, né? Precisa, já tem fãs aqui, já tem gente clamando. E o Thales te perguntou quais são suas referências dramatúrgicas. Ah, eu gosto muito das brasileiras. Assim, eu não tenho favoritismo, mas eu sou muito fã dos antigos do Brasil, assim. Eu gosto da forma, apesar de ter muito controvérsia, eu gosto do Nelson, porque assim, eu entendo a questão machista que todo mundo sempre coloca do Nelson. Eu entendo e eu concordo. Nelson E eu Rodrigues, assumo para quem não conhece. isso, desculpa. É, mas eu consigo, talvez, acessar um lugar da época e da geração e do contexto que estava sendo inserido aquilo. E o que me fez escrever foi. Eu assistia muito as coisas na televisão. Eu já lia quando era pequena. Olha isso, que loucura, mas eu lia. Gostava. E eu assistia na TV e eu sempre vi como crítica. Então eu acho que tem esses dois lados, entendeu? Ao mesmo tempo que ele pesa a mão ali em algumas coisas femininas, principalmente, né? Que a gente sabe, assim, que ele Sim. pega pesado, coloca a mulher num lugar.
eu também via como crítica, eu via como um lugar não positivo, porque os personagens que causavam isso acabavam numa loucura, ou acontecia alguma coisa muito drástica na vida deles também. Então eu gostava disso, dele explicitar coisas que ninguém queria mexer. Mas eu Uhum. também amo Chekhov, tenho Eu assim também. alucinação pelo Chekhov. Eu acho que ele conseguia, na época dele, pegar um lado de sensibilidade, desse também do ser humano. Ele falava muito de dores internas, assim, né? Porque Sim, sempre fala estava com naquela. pausas, né? E naquela situação do frio, né? Que ele usava isso também, por ser tudo num contexto gélido. Então, as pessoas sempre estavam gélidas também, tinham sensações frias e chegavam em lugares que a gente não tinha contato. Então, eu gostava muito também de ler as coisas do Chekhov. Tem vários, né? Mas acho que esses foram os principais que me fizeram escrever. Uhum. Foram os que eu mais. Isso é muito legal, assim, de você falar, porque o Nelson Rodrigues, não sei se alguém não conhece, ele é um dramaturgo brasileiro e muito criticado porque as coisas dele, as peças dele, elas vão num lugar assim que as pessoas ficam em choque. Naquela época ficavam mais em choque ainda. Aquela época é o que? Acho que 50, 60, não me lembro Por direito. aí. Mas é muito chocante, porque o cara tá falando de desejos sexuais intensos, de taras, de coisas assim, e realmente a mulher, eu sempre vi as mulheres de Nelson fortes, olha que loucura. Cris, eu vou deixar Uhum. salva assim e tô pensando em deixar uns PDFs para quem quiser conhecer Nelson, vou disponibilizar depois, vou falar para vocês no story. Mas eu sempre senti como fortes, porque eu enxergava a crítica, sabe? Aí eu falava, gente, tem uma força ali que ninguém consegue ver se tá criticando. Quando eu comecei a ver as críticas de que o Nelson era machista, eu achei tão estranho que eu falei, gente, não é Uhum. possível. E o que eu queria te perguntar é isso. Como que você enxerga essa fatídica linha tênue entre o explicitamente machista e a crítica, sabe? Porque eu sinto que às vezes as pessoas ficam nessa dúvida do que realmente você está querendo, se o que você está querendo dizer é machista ou se você está fazendo uma crítica. Porque normalmente a arte ela faz uma crítica, ela vai explicitar um fato daquele jeito Uhum. para criticar. Você faz muito isso nas suas peças. Tem cenas que as pessoas provavelmente falam, ah, isso aí é muito machista, essa menina tá pedindo, tem uma cena de abuso que rola isso, né? Ah, a menina pediu também, a menina é muito novinha, mas ela Nossa, pediu. E não consegui entender a a gente ouve. crítica. A gente ouviu muito essas coisas. Eu quero entender para você como é que funciona isso, até tanto como dramaturga quanto como espectadora. Jul, Uhum. vou pôr julgamento, mas essa percepção. Sim. Eu acredito que a partir do momento que o autor, você consegue perceber que ele está dando alguma opinião sobre, quando você consegue perceber que tem algum comentário por trás daquilo, aquilo se torna não uma crítica, mas ele está se colocando enquanto machista, assim. Se você não consegue perceber que, eu acho que tem que, enquanto roteirista ou escritor, eu acho que a gente tem que tentar desenvolver de uma maneira que a crítica fique explícita, mas que você também consiga talvez apontar os encaminhamentos dessa atitude dessa pessoa que foi machista, como um exemplo, entendeu? Porque se você consegue apontar o caminho que essa pessoa seguiu, ou o que aconteceu com ela pós aquela situação, sabe? Você tem que tentar, de algum jeito, não defender a tese, mas mostrar as consequências. Eu acho que quando você mostra a consequência de alguma coisa, você consegue deixar a crítica mais explícita. Agora, quando você Uhum. percebe que é uma coisa atual, que tem muito achismo dentro. Aí parte de um campo mais de opinião, e aí acho que fica mais claro que aquilo é um pensamento do autor e não um Uma apontamento, né? crítica. É, Uhum. Entendi. É, talvez é a tenha. maneira como é a maneira como eu vejo também, assim. Eu sinto que rolou até um babadinho assim com aquele filme A Vida Invisível. Não sei se vocês viram, não sei se você viu, tá? Sim. E alguém criticando o diretor por ser machista, eu fiquei horrorizada, porque eu falei, gente, o cara, na verdade, ele expõe uma realidade feminina tão crua, Uhum. tão cruel e crua, que não tem como aquilo ser machista. Mas acho que porque foi dirigido por um homem, as pessoas entendem que ele quis expor um. Mas
Eu não consegui, na verdade, acessar a pessoa que achou esse filme machista. Pra quem não assistiu, assista. É um filme brasileiro incrível, A Vida Invisível, lindo. E pra mim, ele retrata perfeitamente a vida de tantas mulheres daquela época, a vida das nossas avós ali, sabe? Então, e não era fácil mesmo, não é gostoso de assistir mesmo. A gente é isso. É. E E às precisa vezes, ser dito. e para conseguir falar disso, tem que mostrar de alguma maneira, né? Também. Tipo, eu não acho muito possível você falar sobre o machismo sem você exemplificar, porque tem muita gente que não consegue associar. A gente é machista. A gente pode estar aqui agora nessa conversa e cair num momento em que eu deslize, você deslize, e a gente ainda há muitos séculos, entendeu? Lidando com essas questões. Então, eu acho que Uhum. a gente precisa citar, precisa exemplificar, precisa desenhar, às vezes, até, né? Para conseguir entender aonde está, onde se encontra, onde. Ou revisitar, porque tem muita gente que fala, não, gente, mas isso é piada, mas é piada, mas é piada. Sim, até um dia você conseguir entender que aquilo desestrutura. E é só através da exemplificação, né, que você vai entendendo, de ver o resultado do que aquilo pode Uhum. gerar. Então, eu acho que não tem como fugir muito. E todo mundo que apontar vai ser considerado, eu acho, machista. Assim. Você tem que ter um Sim. cuidado e também ter soltar, largar o filho no mundo e deixar que as pessoas achem o que elas quiserem, né? E as pessoas falam muito que existe, e existe mesmo, né, um ego elevado nos artistas, existe mesmo, isso não é mentira. Mas ao mesmo tempo eu sinto que exige um desprendimento também. Eu acho que quem se dá melhor, vamos dizer assim, que quem expõe, quem deixa uma marca é quem se desprende não desse ego, dessa vontade de aparecer, mas desse medo de julgamento. Eu sinto que, de certa forma, você fez isso, porque você sabia. Não, porque você sabia que ia rolar crítica, principalmente porque você tem a carinha de unicórnio e das pessoas não acharem que é crível você fazer uma coisa potente. Então, que nem você falou do livro. Eu acredito que precisa botar no mundo, porque cada vez mais precisa se desconstruir isso das pessoas acharem que porque uma menina tem a sua cara, ela não cria coisas profundas e fortes, sabe? E Sim. aí, como que você sente esse ego assim, sabe? Ele grita. Ele grita todos os dias. Gente, ser artista é ter ego elevado, né? Isso a gente já sabe. Porque a gente tem que se mostrar de algum jeito, né? A gente não consegue guardar só para si. Eu sei que todo mundo tem, nossa, tem advogados que são egóicos para mais além de metro do que a gente. Mas eu também acho que ele é um facilitador, porque a partir do momento que você deixa ele bem construído, né, deixa ele estruturado de alguma forma que não te atinja, você consegue se colocar perante ao mundo. Então eu acho que eu só consegui me colocar perante ao mundo porque eu tenho um ego, deve ser gigantesco, porque senão não conseguiria. Porque o que eu mais ouvi, gente, isso assim, não é uma questão, não estamos aqui falando de beleza, não é padrão de beleza. Mas eu tenho uma carinha, talvez, eu não sei se é uma coisa de fofinha, né? Eu fiz muita princesa na minha vida, trabalhei com isso. Sempre fui uma pessoa muito chorona, muito, né, sensível. Então, eu sempre fui vista nos lugares, eu entrava nas escolas, nos colégios, tipo, para estudar atuação. Sempre me falavam: o que você está fazendo aqui? Você quer entrar para a TV? Você quer. Sempre foi isso o discurso. Então, eu acho que foi o meu ego que me salvou, porque através dele eu consegui moldar alguma coisa que me desse uma segurança, porque eu era o contrário, eu sempre fui uma pessoa totalmente insegura. Sempre tive muitas dúvidas, muitas questões sobre minhas coisas. Eu sempre achava que nada era suficiente. E o que eu sinto que me empurrou, que aí a gente estava falando até da questão de signo, foi a minha lua. Que a minha lua é leão. Então é o ego escrito ali, né? E eu acho que Filha de Deus. se você consegue. Porque eu acho que tem coisas que a gente só descobre do ego depois que a gente passa por experiências. Eu até então eu não sabia que eu poderia ter um ego tão elevado.
Mas eu acho que eu tive uma experiência, por exemplo, quando eu participei de alguma coisa na televisão, que eu vi como é que funcionava aquele mundo, aquela coisa por detrás, como é que era. Aquilo ali foi me fazendo tão mal que eu fui identificando os pontos negativos também do meu ego. Por que estava me fazendo mal? Porque talvez de alguma forma eu compactuava com a conduta, né, que elevava o ego. E eu comecei a perceber Uhum. isso. E eu acho que deu um pane no meu sistema. E aí o meu sistema falou: não é esse seu caminho, não é esse seu caminho, segue de outro jeito. E aí deu um pane mesmo. Eu tive, assim, coisas assustadoras. Só que eu acho que era o meu ego me ajudando, né? Porque o lado negativo que existia em mim, só que eu também vi que ele não era condizente com a minha essência. E como a gente sempre trabalha com imagem, lida com isso, com competição o tempo todo, porque a nossa carreira é só competição, né? A gente tem que ter essa noção de que um não é o melhor que o outro porque pegou tal papel, porque é uma questão de perfil, porque é, enfim. Então, tem que ter um pé na terra. Eu sinto que é isso, assim. Quanto mais a gente conseguir se aterrar, o artista, que isso é muito difícil, porque a gente é, né, é ali, tá para lá das outras, É dos outros difícil. anos, mas eu acho que é o que ajuda a gente a tentar evitar certas coisas, mas ainda assim eu acho que se você não passar por algumas situações, você não vai conseguir descobrir se seu ego é inflado ou não. Uhum, Acho que só passando. eu E aí é uma concordo. escolha se te faz bem ou se te faz mal daquele jeito. Aí você escolhe mudar ou não. E é muito interessante o que você falou, porque muitas pessoas ficam nesse negócio de matar o ego, né? Não existe isso, né? Porque o ego é aquilo que tá aqui, né? A gente vive através dele também. E no, é saber administrar isso, e no seu caso é um negócio que até, tipo, como você é muito sensível e tinha uma insegurança, te salvou de entender o seu lugar. Então, para mim, é muito interessante ouvir isso, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso, sabe? Eu sempre pensei no ego como uma coisa que distorcesse o nosso caminho, e não como uma coisa Uhum. que trouxesse a gente para o caminho. Pro Então, prumo, né? parte muito do ponto de vista, do ponto de partida, acho que de cada um. É, Como você teve um ponto de partida mais que acabava duvidando, isso te salvou. Como eu sim. tinha um ponto de partida de quando eu era criança, eu era muito parecida, eu tive, eu tive experiências que, na verdade, foram abaixando um pouquinho a bola, sabe? Tipo, calma, fia. Calma. Mamãe te acha foda, mas não é todo mundo que acha. E aí, tipo, dá uma segurada. Dá uma seguradinha. Mas também de encontrar esse equilíbrio, porque senão a gente vai abafando, abafando, abafando e pronto, vai na insegurança, né? Afunda na insegurança. É, Ou você eleva, eleva, eleva e bate na arrogância. Tudo é equilíbrio nessa grande vida. E você veio canceriana com lua em leão para se equilibrar, né, minha filha? que já tem um livro, né? Aí precisa. Ai, eu vou ver aqui. Você consegue ter esse pé na terra ou isso te afeta muito? O Thiago perguntou, oi, Ti. Ai, lindo! Lindo. Eu tenho muita dificuldade de ter o pé na terra. Mesmo porque eu estou tentando sempre associar com a nossa temática também astrológica, né? O meu mapa, se eu não me engano, tem apenas um planeta. Eu acho que é só um, com terra. O resto é tudo ar e alguns ares. Eu tenho muita dificuldade de me aterrar. Eu acho que eu precisava. Só que eu ouço dizer assim que tem coisas que são facilitadoras para isso. Que, por exemplo, se eu virasse uma pessoa que corresse todos os dias, né, fizesse um Cooper todos os dias, isso me ajudaria a aterrar. Eu precisaria conseguir talvez resgatar mais isso, porque sempre que eu estou criando, eu não estou nesse plano aqui, porque eu nem falo agora de coisa espiritual. Eu falo de aberturas mesmo, de você precisar. Eu sou uma pessoa que, quando eu era pequena, me falaram que eu tinha DDA. Nunca soube se isso era real ou não. Mas eu acredito que sim, porque pela forma como eu escrevo, eu sou capaz, assim, de me fechar um dia e ficar o dia inteiro fazendo a coisa e não deixar que nada interfira. Então, eu acho que é uma facilidade para não estar na Terra, entendeu? Para estar em esses outros campos acessando essas informações que têm que ser passadas ali.
E eu acho que eu sinto que a família também ajuda muito a aterrar. Sempre que eu tô me Uhum. sentindo um pouco mais aérea, ou percebendo que eu tô indo muito. Os meus amigos também, a Inara sempre falou muito essa frase pra mim: puxa o balãozinho, Volta cá. volta cá, puxa o balão. Porque eu acho que são pessoas que vão me alertando mesmo, né? E aí você tem que trabalhar todo o seu lado sensível. Eu só consegui começar a me aterrar quando eu me aprofundei na minha sensibilidade. Enquanto eu não tinha feito isso, eu acho que eu não conseguia discernir, diferenciar o que era aqui, o que era lá, o que era. Pra mim era tudo a mesma coisa, desde pequena eu tinha isso. Sempre achei. Uhum. Agora eu tô começando a entender. Até essa questão de ser empata. Eu não entendia, nunca entendi. Agora eu percebo um pouco quando eu tô na vibração do outro, quando aconteceu alguma coisa que eu tô na cabeça do. Eu começo a perceber que às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo: tem uma pessoa no telefone. E eu tô conversando em outro ambiente com outra pessoa. Eu sou capaz de ouvir toda a conversa e não só ouvir, e tá, tipo, respondendo o que a outra pessoa do outro lado estaria respondendo. É uma loucura. É uma loucura. Então, tipo, eu facilmente sou levada, entendeu? Pra Uhum. cabeça. Então, eu acho que eu trabalhar também o meu lado de abertura enquanto canal me facilita entender o que é terrestre. Eu acho que Sim, é assim. É, a gente fala muito isso. moldando. A Tânia falou que dá para aterrar através da criança interior, porque ela nos liga à mãe terra. E isso é Ah lá. muito. Esse trabalho de ligar, de entrar na nossa criança interior, ele é muito potente para tudo, né? Para todas as. Ih, ô Sim. bicho, bora. Ô bicho. É. Ma- Ó o bicho, ó o bicho. Mas. Ô bicho. Mas. Até o bicho me fez perder o fio. Eu queria te fazer uma outra pergunta nesse Tá sentido, curioso. de aterrar e eu me perdi. Mas eu vou achar Da uma criança, outra pergunta para te fazer. Hã? não era da Não, criança eu interior? ia falar outra coisa ela falou da criança anterior, anterior, da criança anterior, e aí Anterior? Limerense? ele é criança anterior, mas eu ia falar outra coisa, mas eu me perdi. Então, eu vou pensar em outra coisa para te perguntar, porque relacionada, vamos ver aqui, se as pessoas tiverem perguntas, pode mandar também. Mas eu queria muito que as pessoas que sentem as coisas assim como. Eu sei que deve ser muito difícil para vocês expor, sabe? Justamente porque você capta a energia muito fácil das pessoas. Uhum. E acho que expor através da arte é um canal que você consegue dar o seu filho para o mundo e ficar um pouco mais, apesar de você ser uma pessoa que se envolve bastante dentro da sua arte, que eu já, né, obviamente presenciei. Mas eu queria muito que pessoas como você falassem mais mesmo, sabe? E colocassem mais esse ponto de vista, porque eu ouço tanto de pessoas falando que não sabem lidar com a sensibilidade e que sentem o mundo como um lugar hostil e que sentem que aquilo que alguma coisa ali não encaixa. E aí você sempre é uma pessoa que me vem à mente, assim, que eu falo, meu, é uma pessoa que eu sei que às vezes dói, mas a maneira como você devolve a coisa para o mundo é com arte. Então isso é muito louco, porque você devolve uma hostilidade com amor, assim, né? Porque a arte para mim é uma forma de amor. E aí, você sente isso? Que você cura essa briga do mundo com você através disso, sabe? Sim, entendi total. Não, eu sinto. Eu acho, inclusive, que eu só sou por conta disso. Porque essa sensação, e eu acho que isso tem a ver sim com quem é sensível, é uma sensação de não pertencimento. Porque eu acho que a grande maioria, por ser de outra ordem, por partir para as coisas de outra maneira, por enxergar as coisas de outra maneira, né? E eu falo isso assim, bem para exemplificar, sei lá, às vezes uma depressão, a maioria das pessoas enxergam isso como um grande drama, uma grande tragédia, uma pessoa que não tem um controle ou tem um descontrole muito grande da sua mente. Então, para a gente é Uhum. muito solitário, porque realmente dá a sensação de que a gente acessa coisas que os outros não estão acessando. E que aí
isso é muito perigoso, porque daí pode se tornar uma loucura, pode se tornar uma obsessão, pode se tornar, você começa a se sentir fora desse lugar aqui, parece que é o não pertencimento mesmo. E todas as vezes que eu me senti assim, eu fiz alguma coisa relacionada à arte e eu me curei. E logo em seguida, assim, eu tive um ganho. E então isso me faz sempre indagar na minha cabeça, e eu ouço muito meus amigos me falando isso, porque são as pessoas que mais me impulsionam, porque várias as crises existem, assim, dentro de mim. E eu continuo muito pela minha família e pelos meus amigos que me apontam, não, olha aqui, você fez isso, você fez isso, você fez isso, mantém aqui, mantém aqui. E aí eu mantenho, e aí eu percebo que talvez tudo que eu estava sentindo era apenas para que eu criasse alguma coisa. Então, às vezes Era parece o que pré. que eu passei por algo para conseguir botar alguma coisa no mundo. Antes eu pensava, para que eu vou escrever? Para que a gente vai fazer a companhia? Vou gastar, botar dinheiro do meu bolso. Para quê, gente? Eu não sei quantas pessoas vão ver. Eu não sei. Aí eu nunca vou esquecer do dia que a Carolzinha, que é outra atriz nossa, Carol Rossi, virou para mim e falou: Carol, foi depois de uma apresentação de Cérbera, tinha um menino, você vai lembrar aí, né, que tava aos prantos na plateia. E ele se identificou tanto, porque eu acho que tinha muita similaridade com a história de vida dele e tal, as questões que ele vinha passando. E aquilo, assim, pra mim, aquele dia eu entendi. Eu falei, caramba, gente, às vezes é pra isso. Às vezes era essa pessoa que tinha que ouvir essa mensagem. E eu não tinha a dimensão disso, sabe? Eu achava que é só Uhum. coisas muito grandiosas, ou que se tivesse um retorno, ou que se... Porque pra mim parecia era ia enfraquecer. Ah, então a minha história não deve ser contada. Mas não, né? Ela tem o seu valor do tamanho dela e vai atingir a pessoa que tiver que atingir. Então eu acho que não é Sim, aleatório. é muito isso. E isso, a gente, ai, odeio que vai acabar o tempo. Porque isso é uma coisa muito. A gente entender. O mundo externo busca um valor, um selo de valor, que é o valor do sucesso, que é o que o mundo externo diz que é sucesso. E É. naquele dia, ter tocado aquele menino foi um ápice de sucesso para a companhia, porque o menino, de repente, a gente transformou uma vida ali. Não, e falar com os Então, pais. ali valeu a pena, só que é difícil, eu sei que é difícil até pra gente sentir que valeu a pena, porque o externo cobra. Mas a gente vai ter que encerrar, infelizmente. Eu queria falar mais. E, gente, eu vou deixar gravada. Eu amei, Cá, que você tocou. Ai, eu Gente, eu quero que vocês conheçam muito o trabalho da Carol, porque eu falo isso para todo mundo que me conhece, que é uma das artistas mais incríveis que eu já vi. Eu tô falando muito do meu coração. Eu falo isso para todo mundo. É absurdo o que essa menina cria. Então, eu quero que vocês conheçam ela e a gente vou deixar, vou incentivá-la a publicar para vocês conhecerem. já tô chorando. Ai, temos 20 segundos. Eu vou deixar gravada para quem perdeu, porque não dá para voltar hoje. Volta. Volta? Como assim? Para Ai, caiu. amiga, eu amei. Fica Amei. ela. Amei. Espera aí que eu vou voltar para você se despedir. Então eu vou finalizar de uma maneira mais calma agora, porque dá um tempinho. Mas agora, por isso que eu quis te trazer aqui para as pessoas te conhecerem, porque eu não acho justo artistas como você ficarem na toca e outras pessoas ganharem holofote. Desculpa, gente, mas é porque eu acho que a gente precisa. Eu estava falando disso com o Lucas hoje. Eu acho que a gente precisa começar a dar holofote para quem merece mesmo, sabe? E não assim, não tô falando de gosto, cada um tem o seu gosto. Tô falando a gente que consome arte, que tá falando disso, começar a trazer essas pessoas para serem vistas, para serem ouvidas, para falar o que pensam, porque o teatro, infelizmente, ele não é acessível, porque a gente fica em cartaz em São Paulo e aí as pessoas que Uhum. estão fora, elas não estão ali para ver. E aí elas não sabem que você tá aí fazendo um puta de um trabalho, que você é uma dramaturga, que você tem, tipo, enquanto você não estiver num lugar que as pessoas consigam ver isso, elas não vão saber. E se a gente tem um canal aqui na internet para poder
trazer as pessoas para serem vistas e ouvidas, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer isso cada vez mais, porque não é justo ficar só ali, sabe? Ficar só na toca, ficar só para quando a gente conseguir entrar em cartaz de novo nesse mundo cão. Essa labuta. Não, é um meio, já que a gente agora, né? É um meio cruel, eu acho nosso meio muito cruel, como ele funciona, assim. E a gente depender também de questões agora que começaram a invadir, né? O que para que as pessoas começam a discernir o nosso talento ou falta de talento por conta de internet e redes sociais. Elas começam a medir quem nós somos por conta disso. Então é muito complexo. Eu acho que o artista ele tá num lugar que ele precisa se redescobrir 24 horas. Ele precisa. Você é uma pessoa que você está fazendo isso com uma excelência, assim, na rede social, sabe? Eu acho que você está conseguindo se expor, você está conseguindo se colocar, você está mostrando a visão de mundo, você não está deixando de ser artista, você, muito pelo contrário, né? Você está trazendo isso para associar e para fortalecer. E eu acho que nem todo mundo tem esse dom, entende? Então eu acho que a gente tem que ficar se redescobrindo. Isso é muito cansativo, isso é cruel, isso É. desgasta. Você fica tendo que elaborar material o tempo inteiro, você tem que ficar entrando em contato com as pessoas o tempo inteiro. E é o que você fala, né? Infelizmente, o sucesso ele está interligado a patamar, a padrão, a fama e ao sucesso dito nesse sentido, né? Não no sucesso de. Porque eu acredito que a gente tenha sucesso enquanto companhia, sabe? Mas Sim. para as outras Uhum. pessoas, não é um sucesso. Então, é duro, porque a gente tem que lidar, e eu acho que entra a nossa briga do ego, né? Então, a gente vai se desgastando e tem que lidar e entender. Por isso que eu acho que o ego, ele tem que ser nosso amigo. Porque é nessas horas que você escolhe não desistir. Sim. Porque E senão não você já... tem que desistir. Eu tava falando também para as meninas que tem uma coisa muito, assim, eu acho que a gente tem tá numa transição, assim, né? Nós somos, acho que, de uma faixa de idade, porque tudo aconteceu muito rápido, então a gente, Uhum. um pouquinho abaixo da gente já está em outro lugar. A gente está numa faixa de idade de transição, de entender essa parte digital e essa parte. A Flávia falou aqui que os artistas são muito analógicos, e são mesmo, porque a gente aprendeu que fazer arte era no analógico. E É, mais que esse lugar aqui, ele já foi ocupado, já está sendo ocupado por um monte de gente, por muitas pessoas, por pessoas que falam de tudo, e eu acho isso divino. Mas eu também uhum. acho que a gente precisa começar a vir para esse lugar, não só porque para a gente ser ouvido, não pelo nosso ego, mas pelas pessoas, para as pessoas saberem o que é arte, para as pessoas consumirem arte da fonte, assim, sabe? Para elas terem mais acesso, para a arte ser mais acessível e menos elitista, porque a gente está aqui acessível, lógico, é acessível para a maioria das pessoas, tem pessoas que não têm esse acesso, mas é mais acessível, chega Sim. mais para as pessoas. Tem pessoas aqui que não te conheciam e que hoje ouviram coisas incríveis e que eu tenho certeza que se transformaram com o que você falou e que se vissem ou lessem uma peça sua iam ficar muito tocadas. Então, é por isso que eu faço um apelo sempre para vocês, minhas amigas, para vocês trazerem as coisas que vocês escrevem e fazem, porque eu sinto que se a gente quer mudar o mundo, a gente precisa estar lá, sabe? Como uma parte ativa desse mundo, assim, em mudança. E não falo isso de um lugar. Eu gosto daqui, então eu sei que existe uma facilidade porque eu gosto de rede social. Ah, Mas sim. eu não tô. É. Eu sei que é difícil. E é É. difícil a gente se livrar de julgamento, é difícil a gente se livrar de um monte de coisa que vem antes disso. Eu sei. Uhum. Mas eu acho necessário enquanto humanidade, assim, sabe? Se a É. humanidade está se digitalizando. Não, tem que correr atrás, não tem o que fazer. Mas é muito. Eu vi um comentário aqui do Thales: Don't make stupid people famous. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso, porque como é um facilitador, é uma ponte, né, para chegar em todo mundo, também se perde o controle de qualidade, Sim, né? A coisa se expande de tal maneira que quem não é artista é visto como artista e aí começa a ganhar coisas e aí entra num outro campo que a gente perde um papel para Deus me perdoa, vai ter muita gente me odiando falando isso, mas para Anitta ou para o My Brother.
E a gente fica assim, ui, né? Porque não vale de nada estudar. Eu acho que a arte, ela se confunde, isso eu sempre achei. Porque, assim, qualquer outra profissão, um advogado, advocacia, que você vai fazer, ou se você é médico, eu não posso, eu, Carol, falar, eu vou te operar, deixa que eu te opero. Mas na hora de você atuar, como você depende, a sua ferramenta é a sua voz, qualquer pessoa pode falar. Então a gente não tem um controle sobre isso. Então qualquer pessoa pode se colocar, eu atuo, entendeu? E eu acho que a gente perdeu um pouco do estudo mesmo, da rigorosidade da profissão. Eu acho que isso deveria ser retomado urgentemente, mesmo vendo que o caminho está indo por outro, assim, lugar. Mas eu acho que isso que você fala, se a gente conseguisse se inteirar para estar aqui, pertencente a um meio social, e se as pessoas também nos dessem voz, né, não só dependendo de uma fama, eu acho que isso poderia ser reconstruído, porque é uma profissão que ela é banalizada. Isso não é legal, porque para quem estudou, para quem sabe todas as referências que são preciso ter, de todas as informações e acessos que você tem que ter mental e de memória e de corpo e físico, é uma exigência tão grande, você está se colocando para ser um outro ser humano e fazer uma outra terceira pessoa acreditar. É tanto desprendimento e tanta técnica por trás disso que eu acho que é isso, vamos gritar pro mundo. Vamos Mas eu acho gritar que somos. importante, porque eu acho importante porque eu fiz um vídeo que eu citei até na outra live de desabafo, porque realmente eu fiquei tão indignada, mais uma vez, né, indignada, e, e na minha cabeça o meu inquisidor mental, ele fica assim, não se faz de vítima, a sociedade é assim. Aí a outra fala, mas fala o que você tá pensando, porque a sociedade é assim, porque ela não sabe ser de outro jeito ainda, então você precisa mostrar pra ela que dá pra ser de outro jeito. E eu fico nessa, eu tô sendo vítima, eu tô me fazendo de vítima, ou eu tô É como porque fala, podem. lutando pelo meu lugar, sabe? Aí depois eu entendi que eu tava lutando pelo meu lugar. Porque, porra, todo mundo estuda e quer trabalhar, que seja do básico. E na nossa profissão é um negócio que você tá sempre. E, gente, assim, eu sei, todo mundo já me falou que ia ser difícil, todo mundo falou pra Carol que ia ser difícil. Tudo é difícil, a vida é difícil, viver é difícil, respirar é difícil, tudo é difícil. Mas existem essas coisas externas que a gente sente que entram com obstáculos na nossa frente, assim, e você chega uma hora que você fala, eu cansei, eu tô exausta. É ficar andando no barquinho à deriva, sabe? É você ficar lá e o negócio não acontecer, não sair do lugar. E justamente por isso, porque não depende 100% exclusivamente da gente. Um médico, se ele se especializa, ele vai operar e acabou. A gente não tem isso, entendeu? Eu não vou, às vezes, praticar o que eu aprendi. Às vezes eu não vou ter oportunidade para Sim, colocar em prática o que eu aprendi. Então é. E aí a gente vai, funda a companhia, coloca as nossas coisas. Então também é válido, porque é nessa hora também que a gente se descobre enquanto produtor, enquanto, né, criador, o artista criador, que põe o filho no mundo, que não tem medo de encarar as realidades, enfrentar crua, né, a coisa crua, aí no meio da Praça Roosevelt. É, fazer promoção a 1000 horas, assim, para o público estar presente e conhecer uma outra realidade, porque a gente começou a ter um outro tipo de público quando a gente foi para lá. sim. Então, assim, e pessoas que davam mais valor mesmo para a trama, assim. Então, eu acho que também são ganhos e perdas. Talvez a nossa história tenha a ver com isso, né? Que todo mundo diz. Às vezes tem uma coisa de não querer largar o osso, ficar roendo o osso e não querer largar. Mas também tem uma coisa de que só os persistentes conseguiram construir coisas bem estruturadas e firmes e fortes e levantar. Então Sim. eu enquadro a gente nos persistentes. Nossa, muito, Eu, muito. Cansativamente persistentes. Mas eu acho que é isso. Se a gente quer mudar alguma coisa, eu fiquei pensando muito nisso quando eu vi quando eu fiz o desabafo, eu vi o seu relato e eu achei muito interessante porque você falou muito que na maioria das vezes é mulher que é trocada por pessoas que não são da área e isso é uma realidade. Aí a gente cai em várias outras questões. Mas o Thales falou a gente entra na questão de como a cultura é vista no país. Sim, a gente entra na questão de como a cultura e a educação são vistas no país, porque
faz parte da educação. E aí, se a gente não tem um acesso, se a gente não tem pessoas interessadas naquilo, é porque elas não sabem o que é aquilo. Eu não acredito que as Uhum. pessoas não gostem das coisas. Eu acredito que elas precisam conhecer as coisas, É, sabe? A gente não, sai, não nasce gostando das coisas, a gente experimenta para saber se a gente gostou. E a arte está num lugar que as pessoas não estão experimentando uhum. todo tipo. Elas experimentam alguns tipos, é claro, mas não tá ali, não tá ali. E a gente está sempre à mercê disso, à mercê de um sistema que eu acredito, gente, honestamente, que não funciona mais, entendeu? Eu acho que não está funcionando. Eu acho que a gente É. precisa rever isso enquanto espectadores, telespectadores, enquanto consumidores de arte, enquanto artistas. Então, assim, quando eu falo vamos estar aqui, é porque esse povo está aqui, eu vou estar aqui para tentar mudar alguma coisa. Essa, assim, meu ponto de vista. Mas o que a gente puder fazer, eu sinto que a gente vai fazer porque não tem escapatória quando a gente ama uma coisa, assim. Não, é muito Quer fugir. fazer um negócio que vem do nosso instinto, assim. Quando você sente que é o que você veio fazer nesse mundo, não tem escapatória, você vai lutar por aquilo até o fim. Eu já me vi tentando não fazer, depois eu caía no mesmo lugar, eu sou artista, é isso. Então, essa é a minha voz. Então, vamos achar onde ela vai ecoar. Algum lugar ela vai. Sim, mesmo porque senão a gente não aparece. Aí é por uma questão mesmo de vitalidade, né? Porque, o Sim. Nico, que lindo. Canceriano também. Ele é parceiraço, iluminador foda, Nicolas. Mas eu acho que é um problema, é um furo aí de educação, né? De política e de. A gente já tem um sistema muito falho, assim, que a cultura, ela realmente ela não é. Ainda deveria ser da grade escolar, né? Deveria pertencer, deveria haver uma separação de turmas, assim, para especialização, ou para quem se dá melhor com coisas artísticas, com aula de artes, para quem se dá melhor com geografia. Eu acho que é tudo muito falho. Eu acho que não tem um cuidado. Você é colocado sempre no coletivo, que é muito importante, que faz a gente ter a verdadeira empatia, né? E conseguir se colocar no lugar do outro, estar com o outro, mas o individual, às vezes, é anulado, assim. E aí É, completamente perdido, fazendo coisas que não te fazem sentido, isso te faz adoecer, isso te entristece. E aí as pessoas que vão para o campo mais das artes se sentem, né, é meio sem colo, assim, você fica, ué, mas para onde eu vou? O que que eu faço? Isso é porque é tudo falho, né? Nosso sistema é falho, ninguém sim. nunca achou que isso seria E eu acho importante. também que como artista, eu vejo que tem bastante aqui, eu também sinto que a gente precisa se apropriar mais disso, sabe? Às vezes eu sinto que, eu não sei, experiência própria, eu senti que eu fiquei muito à mercê dos outros, à mercê Uhum. do que o outro queria de mim, à mercê do que o produtor ia querer, à mercê do que o outro ia me aprovar. E nisso eu fui anulando até meus pontos de vista e tudo mais. Então eu comecei a sentir uma necessidade muito grande de ter uma voz real, assim, sabe? E de ir atrás por mim, mas não porque eu não vai. Cansativamente eu fui, mas eu sentia que eu ia repetindo um padrão, Sim. sabe? Não ia Uhum. realmente com o meu ímpeto, mas Mas, ia tentando, né? eu ia tentando me encaixar ali. De algum jeito eu ia me É, encaixar ali, porque como a gente espera muito que o outro venha até a gente para buscar, para resgatar o príncipe encantado, né? A fada madrinha, sei lá, e vai colocar a gente lá no holofote. A gente fica muito ali. Eu me senti muito assim. E aí eu comecei a uhum. pensar que para eu realmente mudar as coisas à volta, para eu realmente fazer as coisas que eu queria, eu tinha que começar a me livrar disso e botar mais o que eu pensava para jogo, sabe? E aí eu Uhum. fui descobrir que eu tinha, ao contrário de você, que foi onde você colocou a sua coragem, que foi de falar do seu ponto de vista, eu descobri que eu tinha muito medo, sabe? De falar do meu ponto de vista. E Sim. eu descubro que isso é uma questão de vários artistas, que a gente acaba ficando meio assim, porque a gente está muito à mercê do sistema, muito à mercê do que o outro está esperando, muito à mercê do que. Aí eu comecei a pensar que talvez são duas vias de movimento. É. O mundo, o país, é uma via mais externa, né? O mundo, o país, a política, e a mais interna, que é o que eu, Uhum. então, posso fazer para conseguir mudar, que seja no micro alguma coisa, sabe?
para levar a arte para pelo menos quem tá à minha volta e ser feliz com isso, sabe? Sim, realizar, né? Minha irmã falou esses dias de realização, tipo, não importa, entendeu? Onde você tá, onde você chegou, quem viu, quem não viu. Tipo, se você tá se sentindo realizado, é o que deve valer, né? É o que deve. E a gente tá sempre colocado em teste, a gente vive colocado em teste. Nossa carreira Sim, são testes diários, assim, de todos os campos, né? A gente sabe o quão o psicológico. A gente não fala só do teste mesmo físico, de ir lá e fazer, tá, não sei o quê, bancar, decorar o texto, estudar 1000 páginas, mas você tem que lidar com espera, com resposta, com julgamento, mas tinha que ser mais assim, menos assado. E você tenta se enquadrar o tempo inteiro, que é isso que a gente faz. Tentar se enquadrar. Então, achar essa linha sim, que é ter entre. Porque daí, senão a gente perde a nossa essência, também a nossa característica, que a gente sabe que é tão necessária para ser artista e para falar um texto, né? É tão bom quando você tá lá em cena e as pessoas, nossa, isso é tão Carol, ou nossa, isso é tão Inara. Aí você fala, puta, tá rolando uma identidade, sim. né? Tô conseguindo. Então é complexo o negócio. Bagulho é louco. Nossa, já Porque me ao fim deu de várias quando ideias de outras. eu odeio com todas as minhas forças. Porque não O tem um quê? ser falar o caminho. Não tem um ser. Que às vezes você recebe um papel ali em branco, você vai dar uma intenção que às vezes você tá indo na lagoa. E não tem uma pessoa para te acertar. E não é que você é Ai, capaz de, entendeu? Não é que você não é capaz de fazer. É que não tem alguém para te direcionar. Mas enfim, só foi porque eu li ali. Desculpa. do self-tape? É. Jonas, maravilhoso. Ai, gente, pra quem não sabe, self-tape é uma mania agora que nós atores temos que fazer os nossos próprios testes. Então a gente tem que se filmar em casa, cenário, maquiagem, figurino. A gente tem que fazer tudo sozinho. É super legal. E às vezes agora tá escrito assim como é que fala? Nas informações. E se tiver um namorado que é assistente de fotografia, vai estar na frente, hein? É foda. Mas é pior que agora tá isso, né? Pandemia. A pandemia Ah, tá. é. É um Ai, amiga, nova. mas é isso. É Hã? isso. É isso. Sim, eu queria. Me deu várias outras ideias de coisas que eu acho que você é muito interessante te ouvir. Então, a gente pode fazer mais vezes, mais pra frente. Vai ser ótimo. E aí a gente abre caixinha de pergunta, vê se as pessoas também têm outras coisas. Mas eu espero cada vez mais, como eu disse da outra vez, que as pessoas te conheçam. Eu acho que você é uma pessoa que tem que ser conhecida. Não estou falando de reconhecimento daquele, né, daqueles, estou falando de Tá. conhecer, sabe? De saber quem você é de fato. E acho que isso é muito. Assim, volta a Carol. Ah, só tem gente incrível. Nossos Não, a Flávia mimos. também, artista maravilhosa. A Sensível gente pra... tá aqui e quero muito dar espaço para isso, para a gente falar de arte, de sensibilidade, para dizer que, ó, estamos aqui, a gente existe, a gente está aqui, a gente vai falar dessas coisas, a gente quer falar das coisas, a gente quer acessar vocês, a gente quer conversar, a gente está É disposto, mulher. sabe? Exatamente, ainda mais esse mês todo feminino, canceriano, maravilhoso, dessa energia criadora, que a gente começar a enxergar a energia criadora como uma potência, que é isso que eu escrevi para colocar a sensibilidade como força, porque a sensibilidade é uma força criadora e sem criação não existia nem o planeta. Sim. Então, a gente não estaria aqui, nós somos frutos de criação, a gente é fruto dessa energia, né? Todo mundo aqui nasceu de uma mulher, então a gente tem que honrar muito essa energia e para mim você é uma pessoa que, como eu disse, sintetiza essa energia canceriana muito bem, muito, muito sensível ao mundo. Eu acho que as pessoas tinham que ouvir a sua visão de mundo e, a gente vai relançar eu, Thales e a Flávia, hashtag publica Carol. Maravilhosos. Ah, amiga, eu agradeço muito, muito. Primeiro pelas suas palavras, que, né, vou ficar babando ovo aqui, o povo não vai começar a sair. Mas eu sou uma pessoa que
não sou ligada nisso, então, tipo, para mim foi muito incrível você me inserir de alguma maneira e se interessar de alguma maneira pelas coisas que eu tenho para colocar. Isso é uma coisa que eu acho pulsa no meu corpo, eu não tenho como, e tem a ver mesmo com a coisa da criação. Eu sou uma pessoa que eu tenho problemas no ovário, no útero, se eu não estou criando. Então, eu acho que tem total ligação com o que você está falando. Eu acho que a gente tem que pôr no mundo mesmo, não pode ter medo. Eu estou aprendendo a me expor, eu acho que isso foi um grande passo também para mim, sabe? Porque eu sempre fui uma pessoa muito da minha concha. Então, eu poder falar, porque isso também me ajuda. Isso faz eu enxergar um pouco mais da Carol e entender também o meu ponto de vista. Então, eu agradeço por você abrir esse canal, por você abrir esse seu tempo, por você realmente ver o fundamento em algumas coisas que são de respeito à minha vida. E você é minha parceira de vida. A gente, desde morar junto até montar até perrengues extracurriculares. Então, posso agradecer seus, os seus. Eu ia falar ouvintes, a pessoa que não entende. Todos os seguidores que estiveram aqui, agradeço os meus amigos também que entraram. E sucesso, sucesso, sucesso. Você merece. Tô quase Pra chorando já, nós. canceriana. Eu também. Pra nós. Te amo. Te amo, amiga. Beijo, gente. Obrigada a todo mundo que ficou até aqui. Vocês foram incríveis. Eu vou deixar salvo para todo mundo assistir depois. Beijos. Até. Até.